Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou Sandra Reis, eu te ajudo a atrair prosperidade para a tua vida, para que você se realize e aplique de forma correta todas as leis universais ao seu favor. E hoje o assunto é sobre isso mesmo, a forma correta de atrair prosperidade para a tua vida, para que você comece o novo ano fazendo tudo da forma mais assertiva, alinhada com seus sonhos, com seus desejos, com seus ideais. E para quem que é essa live? É para quem quer realmente entender como funciona a prosperidade, a abundância para se realizar. Então, se você está aqui querendo ser uma pessoa próspera, se tornar ou continuar nesse processo de prosperidade, o lugar é esse mesmo. Pode ficar, porque é sobre isso que nós vamos conversar. E antes de começar o conteúdo, eu já quero pedir para você clicar aqui, ó, nesse aviãozinho e já compartilhar essa live. Com certeza existem pessoas precisando desse entendimento, desse assunto que nós vamos conversar aqui para se realizar. Muitas vezes a pessoa não se realiza porque falta ali um pequeno ajuste, um pequeno entendimento e pode ser essa live a solução para tudo isso. Então compartilha, já demonstre aqui que você é uma pessoa próspera por natureza e abundante. Já comece a compartilhar informações. E deixa eu me apresentar oficialmente para você. Eu sou Sandra Reis, eu sou terapeuta, eu sou mentora sistêmica e eu sou facilitadora em constelação sistêmica familiar. E eu utilizo todas essas técnicas para te ajudar a resolver os seus conflitos internos, para desbloquear, para reprogramar a tua mente em direção ao que você deseja para a tua vida. E a partir de todo esse entendimento, de toda essa técnica, de toda essa experiência, eu criei a minha própria metodologia, onde eu aplico dentro das minhas mentorias. E aí, a partir de todo esse entendimento e dessa prática, eu alcancei os melhores resultados para mim e eu comprovo que outras pessoas também têm vivenciado isso. Então, é uma metodologia que sim, dá resultado. Esse método solar é um método para você implementar na tua vida, para que você realmente consiga acessar os teus sonhos, os teus desejos de forma assertiva e duradoura. Hoje, então, eu quero conversar com você aqui. Eu até preparei alguns exemplos para trazer para você sobre prosperidade, alguns exemplos que eu comprovei, que eu verifiquei, que as pessoas que me procuram querem muito, mas pegam o caminho errado. Então eu trouxe aqui hoje alguns exemplos para te mostrar o porquê que isso não dá certo e talvez seja o teu caso, tá? Então nós vamos aqui, eu vou trazer alguns exemplos para você, eu vou também te orientar da melhor forma para que isso se realize na tua vida e vou trazer também o porquê de muitas vezes você aplicando tudo da forma correta, ainda assim as coisas podem não sair como você gostaria. Mas eu vou te mostrar qual o caminho correto, o que você deve fazer para que tudo isso aconteça na tua vida. E para começar, um dos exemplos que eu mais observo que as pessoas trazem para mim, né? Sandra, eu faço de tudo, eu sou uma pessoa esforçada, eu tenho sonhos, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero ter um bom relacionamento. E o porquê que isso não se realiza? O porquê que isso não dá certo? Talvez seja essa a tua questão também. Bom dia, Roberto, bem-vindo. E por que muitas vezes você então
tem a vontade de ter um carro novo, ou trocar de carro, alguma coisa. Eu vou dar alguns exemplos assim mais palpáveis, tá? Como o carro. E por que que você pensa no carro, você deseja o carro e você não consegue o carro? Já que quando a gente fala em lei da atração, a gente ouve muito, isso eu não vou entrar em detalhes porque você já deve ter ouvido isso de outras pessoas, mas eu quero trazer para você os mecanismos, tá? De ação. A lei da atração, as pessoas que falam muito dela diz o seguinte, que basta você pensar e você tem ali o que você deseja. Se você quer tanto ter um carro, se você pensa nele, por que que você ainda não conseguiu esse carro? Por que que você ainda não conseguiu o relacionamento dos teus sonhos? Por que que você não trabalha no trabalho dos teus sonhos? Por que que você não tem a casa dos teus sonhos? Você já parou para pensar que nesse caso a lei da atração não funciona para você? Bom dia, Olga, bem-vinda! Então é sobre isso que eu quero falar com você. O porquê isso não dá certo. Porque muitas vezes você não está fazendo da forma correta. A lei da atração diz o seguinte, que você precisa sim pensar, mentalizar, mas que você também precisa sentir. Você precisa sentir como é ter o que você deseja. E no caso do carro, vamos começar por ele. O que que seria esse sentir? Você deseja um carro importado. Para você sentir esse carro, você precisa ir até a concessionária, você precisa fazer um test drive, você precisa sentir como que é andar, como que é desfrutar desse carro, se ele é um carro que vai te causar uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Por que isso? Porque sim, pode te causar uma emoção negativa. Você pode dirigir o carro durante o test drive e se sentir a pessoa mais realizada, mais feliz. Mas ao mesmo tempo, você pode dirigir esse carro durante o teste e achar que esse carro é demais para você, que você não merece, que você não tem como pagar. Então, o processo correto da lei da atração é pensar, é sentir, é agir. Se você não tem esses três muito bem alinhados, você pode pensar a vida inteira e você não vai conseguir colapsar, materializar nada disso na sua vida. Bom dia, Roberto. Então, é preciso você saber como funciona exatamente a lei da atração para ela funcionar positivamente a seu favor. E um outro exemplo que eu gosto de trazer, né? As pessoas muitas vezes falam assim: ai, Sandra, mas tudo que eu quero é ter um bom relacionamento amoroso. Tudo bem, vamos lá, por partes. É tudo que você quer, mas o que que você faz para ter esse relacionamento amoroso? Porque você precisa querer, né? Pensar, desejar, imaginar esse relacionamento e você precisa sentir. Como que você sente? E aí talvez você fique pensando, Sandra, mas se eu não tenho, como que eu vou fazer um test drive com algo que eu não tenho? É diferente um pouquinho do carro, mas você pode se sentir. Como seria você estar na presença de uma pessoa do jeito que você sonha? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem as características físicas, emocionais, psíquicas, espirituais que você deseja. E daí você se imaginar do lado dessa pessoa, você se visualizar conversando, os lugares que vocês vão frequentar. Você precisa sentir como é estar, como é desfrutar da presença de uma pessoa assim. E aí você começa a agir de forma alinhada com isso. A ação aqui, como que seria essa ação? Você tem que se vestir adequadamente. Se você quer atrair para sua vida uma pessoa assim, bom dia, Aniele. Você precisa se vestir, você precisa se comportar, você precisa saber falar,
você precisa saber como se portar diante das pessoas, porque essa pessoa que você quer para você, ela está ali, em algum lugar. Então você não pode ser uma pessoa educada, carismática, só quando você conhecer essa pessoa. Você tem que ser essa pessoa o tempo inteiro. Da mesma forma que o carro. Você não pode deixar para sentir o carro quando você comprar o carro. Você precisa saber como é esse processo, porque pode ser que durante o processo de test drive você perceba que não é esse o carro que você quer. E daí você mude de opinião, e daí você tem que se alinhar. Bom dia, Renata. Você tem que se alinhar com outro modelo de carro. Então você precisa sentir emoção, sensação, como é estar ali dentro do carro, o que que isso traz para você, se é algo confortável, se é desconfortável. Você precisa saber quanto custa esse carro, você precisa saber quais são as formas de pagamento. Muitas vezes, vou dar aqui um exemplo, a pessoa quer um modelo mais novo da Toyota, mas ela não sabe nem onde fica a concessionária da Toyota. Então, a gente coloca um desejo, só que a gente não busca informações para que esse desejo se realize. Quantos de nós aqui conhece o caderno da gratidão? Ou fica o tempo todo dizendo, eu sou uma pessoa grata, você escreve no seu caderno, você fala para todo mundo, olha, eu sou muito grato pelo que você fez por mim, eu sou muito grato por isso, mas será que você está sendo grato da forma correta? Sandra, eu nem sabia, você pode se perguntar que existia uma forma correta de ser uma pessoa grata. Sim, existe. Para você usar a gratidão ao seu favor, você precisa estar com ela alinhada também no pensamento. Você precisa pensar e sentir da mesma forma. Como assim, né? Vou trazer informações mais palpáveis para você. Muitas vezes você diz para uma pessoa que é grato, que está feliz com o que ela fez para você, da boca para fora. Isso não é gratidão, isso é educação. Às vezes você diz para uma pessoa assim, obrigado, obrigada por tal coisa. Isso não é ser grato, isso é ser educado. Então, existe pequenas sutilezas entre você ser uma pessoa grata e entre você ter educação. A pessoa grata, ela sente com o coração, ela fala com a boca, ela age com o corpo. A gratidão é algo muito maior. A gratidão envolve tudo. E para você ser uma pessoa grata, você é grato ou grata agora, no presente. Você simplesmente pode ser grato por mim, por estar aqui ouvindo essas coisas que eu estou trazendo para você, ou você pode ser só uma pessoa educada e dizer, legal, gostei, obrigada pela live. Isso não é ser grato. Uma das frequências que faz com que você atraia coisas boas, sonhos, desejos para a tua vida é a gratidão. Por isso é tão importante a gente entender essas sutilezas. Daí você pode até dizer assim, porque acontece muito, às vezes quando eu vou conversar com uma pessoa dentro do meu processo de mentoria, a pessoa conhece esse aspecto da gratidão, ela fala, Sandra, eu tenho o hábito de agradecer por tudo, mas agradece da forma inadequada. Agradece pelo que já passou, agradece pelo que gostaria de ter no futuro, e não é assim que funciona. No universo não existe tempo e espaço. Para o universo, para a lei da atração, não existe essas coisas de passado e de futuro, existe o agora. Você precisa estar sempre no agora, num estado de consciência presente, para que você consiga usufruir dessa lei, porque essa lei, ela é uma vibração energética. Para você atrair para sua vida coisas boas, você tem que entrar nessa onda vibratória. E talvez não seja tão fácil assim quanto a gente ouve as pessoas dizerem, né?
E aí eu quero trazer aqui para você, nesse primeiro momento, essa forma correta de você se comportar diante da lei da atração. E já já eu vou te mostrar o porquê que ela não funciona muitas vezes para você e o que você deve fazer, tá? E aí, outro exemplo que eu recebo muito, né? Bom dia, Lourdes, bem-vinda! Outro exemplo que as pessoas comentam muito comigo, Sandra, mas se essa lei da atração existe, eu vou então pedir para eu ganhar na Mega Sena da virada, porque daí eu vou ficar milionário, trilhardário e dá tudo certo. E aí eu quero te perguntar, você já pensou na Mega Sena da virada? Você já jogou numa loteria acumulada pensando em ganhar essa bolada? Você já usou esse pensamento positivo ao seu favor? Se você já conseguiu e deu certo, coloca aqui para mim, para eu saber se você sabe usar a lei da atração ao teu favor. Porque o que eu observo é que na maioria das vezes as pessoas querem, as pessoas acham que basta ser uma pessoa que pensa positivo, que pensa grande, que fala gratidão e as coisas vão acontecer. Ó, ninguém respondeu nada. Por quê? Porque provavelmente ainda não ganhou, né? Uma mega sena acumulada, uma mega sena, uma mega sena da virada. Mas tudo bem, eu vou te explicar o porquê que isso ainda não se realizou na tua vida. Porque uma coisa é a gente desejar, é a gente querer, outra coisa é sentir, outra coisa é agir. Quantas pessoas falam que querem ganhar e nunca jogaram? Ou então jogam, só que não sentem. Como assim, Sandra? Quanto que seria? Vamos supor que, eu nem sei qual é o valor do prêmio acumulado agora, mas vamos supor que o prêmio fosse de 1 milhão. Vamos supor. Você já sabe o que que você faria com esse 1 milhão? Ó, o Roberto disse que sempre joga por jogar, sem essa intenção, né, Roberto, de muitas vezes ganhar. E aí, para você jogar, mas quero ganhar, então vamos aqui, pega essas informações. E aí o que acontece? Quando a gente faz eu não sei a palavra correta, quando a gente faz um jogo desse, né? Quando a gente se arrisca no jogo, tudo bem, se você tem uma intenção ali de querer ganhar, pode sim funcionar, mas você precisa entender a outra parte do processo da prosperidade. Você precisa sentir. Como que você sente um prêmio que você ainda não tem? Você já visualizou essa quantia dentro da tua conta bancária? Você já pensou o que você vai fazer com esse dinheiro? Você já foi verificar com quanto que custa a casa que você quer, quanto que custa a viagem que você quer fazer a partir do momento que esse prêmio estiver na tua mão? Você já foi até a casa lotérica saber como que funciona o processo de resgate? Quantos dias você tem para resgatar? O que que você precisa fazer? Se você tem que ter uma conta específica na Caixa Econômica Federal ou pode ser em qualquer banco, você já foi verificar quanto você vai ter que pagar de imposto ou se você não precisa pagar imposto quando você retirar esse prêmio? Porque tudo isso faz parte do processo de sentir. A gente sempre fala assim, né? Eu quero, eu desejo, mas e o resto? Porque o processo, para ele funcionar para você, ele tem que ser por completo. Vou dar um exemplo aqui mais simples, tá? Olha, como que eu vou fazer um arroz para eu almoçar se eu não seguir o processo? Basta eu comprar o arroz e o arroz vai aparecer pronto na mesa da refeição, cozido, temperado? Existe um processo, né? A gente precisa de tempero, de água quente, de panela, de tudo. Sabe, se o processo ele não for seguido passo a passo, o arroz não fica cozido e preparado para você almoçar, para você jantar. Bom dia, Valdirene. Da mesma forma, é o processo da lei da atração. Primeiro você deseja, você sonha, aí você precisa sentir. Como que você sente? Buscando ações para sentir. E aí sim o processo se realiza.
Muitas vezes a gente não consegue o carro dos sonhos, a loteria, a casa, o amor, porque a gente não conclui o processo, a gente fica só no desejo. Eu quero. Mas será que você quer mesmo? O que que você está fazendo para você sentir e para você conquistar isso? Essa questão é muito importante. Bom dia, Aline. Bom dia, Marcos. Então, isso é que eu quero trazer para você. Não é tão simples como a gente imagina ou como a gente ouve algumas pessoas falarem. Não é tão simples assim, porque você precisa alinhar o teu pensamento com o teu sentimento e com a tua ação. E deixa eu ver aqui que alguém escreveu. Deixa eu ver o que a Lourdes falou, ó. Lourdes, eu não entendi bem a última parte. Você peleja, peleja, mas nunca alcança o sucesso, é isso? Faça um bolo vindo, faça uma coxinha vir. Escreve de novo essa última parte, Lourdes, que eu não entendi bem, tá? E aí eu já te respondo. Faz todo sentido aqui com a nossa live também. Pode escrever que eu vou te responder, tá? Bom dia, Aline. Bom dia, Neide. E aí vamos continuar. O porquê que não é tão simples assim esse processo de atrair prosperidade para você através da lei da atração? Será que a lei da atração não funciona? Será que é algo que alguém inventou? E aí eu vou te dizer, não, não é uma invenção, e sim, ela funciona desde que você siga o processo da forma correta. Esse processo que eu estou trazendo para você. Você sentir, você desejar primeiro, você visualizar e daí você sentir. Quantos de nós aqui, em algum momento, já sonhou com algo grandioso, mas sequer nunca foi atrás para saber como funciona? Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês, que semana passada uma pessoa dentro da minha mentoria falou comigo: Sandro, meu sonho é morar na beira da praia. Eu tô falando de Brasília. Esse meu cliente é de Brasília e nós estávamos conversando dentro do processo terapêutico e ele falou isso. O meu sonho é morar na beira da praia. Daí eu perguntei para ele, qual praia? Ele falou, qualquer uma. Eu falei, mas você já viu quanto custa uma casa? Você já buscou saber do terreno, se a casa está pronta, se você vai construir? Como que é essa casa que você quer? Ele não soube me responder nada. Então, o que eu quero dizer para vocês, a gente não pode simplesmente desejar. Você precisa desejar, você precisa sentir, você precisa ter ação. Você precisa saber exatamente o que você quer comer. Você não pode dizer simplesmente assim na hora do almoço: eu quero almoçar. Você precisa querer almoçar, mas você precisa saber o que você vai almoçar. Se é arroz, se é feijão, se é bife, batata frita, salada. Se não é nada disso, se é um outro tipo de prato, você precisa ter muito claro isso. Porque a gente não pode querer algo que a gente não conhece os detalhes. Não tem como isso dar certo, nem com lei da atração, nem sem lei da atração. Você, quando vai dizer assim para alguém, conversar com uma amiga, com um amigo, com o pai, com a mãe, com alguém, você pode falar assim: eu quero me casar. Mas você precisa saber com quem você quer se casar, mesmo sem você conhecer a pessoa. Se é com um homem, se é com uma mulher, qual é a faixa etária de idade, quais os atributos que essa pessoa precisa ter para vocês formarem essa união. O que que você sonha para a tua vida? Porque daí você não vai ficar procurando qualquer mulher, qualquer homem. Você vai procurar uma pessoa que tem os atributos que você julga ser importantes para viver com você, para se realizar. Por isso a gente precisa ter o processo muito bem definido, a ideia muito bem clara. Porque se você fala assim, olha, eu quero um carro pode ser qualquer carro, pode ser um Fiat Uno, pode ser um Fusca, um Gol, pode ser uma Toyota, pode ser um Honda, pode ser qualquer coisa.
Você precisa ter exatamente bem definido o que você deseja para sua vida. Você não pode simplesmente falar assim, olha, eu quero um Toyota. Você precisa saber qual o modelo, qual o ano, como que funciona o motor. Se você quer um motor com maior desempenho, você precisa saber sobre os detalhes do motor, que eu não vou falar aqui porque eu não entendo, mas eu estou te trazendo as informações. Quando a gente quer atrair prosperidade para a nossa vida, a gente precisa ter tudo nos mínimos detalhes. Quando eu vou mandar uma carta, uma correspondência, alguma coisa para tua casa, não basta você me dizer assim, olha, eu moro no Ceará. Você vai me dar um endereço certinho, com rua, com casa, com CEP, tudo muito bem detalhado, senão não vai chegar a encomenda para você. Da mesma forma, é a lei da atração. Se você não tiver muito bem delimitado e detalhado o que você deseja, não vai acontecer. Veja se está ficando claro, senão vocês vão me dizendo aqui para eu trazer mais informações, porque o intuito aqui hoje dessa live é colaborar com vocês para que vocês comecem o ano atraindo coisas boas para vocês, mas da forma correta. Porque se você não tiver tudo bem detalhado, minucioso, do jeito que eu estou trazendo para vocês, vocês vão ainda assim atrair coisas para a vida de vocês. Só que daí da forma incorreta. Porque a lei da atração, ela funciona positivamente e negativamente. Se você não estiver com tudo isso que eu estou trazendo para você muito bem delimitado, você vai atrair coisas para sua vida, mas coisas ruins. Relacionamento, qualquer um serve. Carro, qualquer um serve. Você não delimitou, você não detalhou o que você precisa, o que você quer. Então pode chegar qualquer um para você, entende? A gente precisa saber como funcionam os mecanismos para usufruir deles. Não tem como eu cozinhar o arroz se eu não souber qual o processo. Mesmo que seja num fogão ou no micro-ondas, existe um processo. A gente precisa seguir o processo. Não dá para eu colocar o arroz numa vasilha e colocar no fogo, sem água, sem nada, vai queimar. No micro-ondas, a mesma coisa. Então, a gente precisa entender qual o processo. É isso que eu quero trazer aqui hoje para você, tá? Deixa eu ver aqui, Lourdes. Lourdes, olha só, é exatamente isso que você colocou, né? O porquê que aí eu gostaria de saber o que acontece, porque eu quero pelo menos ganhar o meu salário, porque eu sou uma pessoa que não teve muito estudo e não consigo trabalhar em outras coisas, mas sou muito inteligente, sou muito confiante. Lourdes, a lei da atração aqui também vai responder isso para você, olha. Você desejar e você ser confiante também não diz muita coisa. Você precisa experienciar. Como que é sentir? Você quer ganhar o seu salário, mas quando você ganha o seu salário, como que você se sente com ele? Você precisa olhar para esses detalhes do processo. Porque a prosperidade, a abundância, ela não é algo que a gente vai conquistar fora, ela tá dentro da gente. A gente só atrai o que tá fora para nossa vida depois que a gente sente essa prosperidade e essa abundância dentro da gente. Eu vou trazer mais alguns detalhes para você, Lourdes. Como assim, Sandra? Eu posso me sentir próspera e abundante se eu tenho uma vida muito limitada. Aqui a gente precisa entender um pouco mais do ser humano como um ser integral. Eu vou aqui repetir algo que talvez você já tenha me ouvido dizer em outro momento, mas que eu preciso para trazer essa explicação. Nós somos seres integrais. O que é um ser integral? É um ser humano que tem corpo, que tem mente e que tem um espírito. Então, nós precisamos sempre nos olhar nessa tríade. E dentro dessa tríade, o que acontece? Para você se sentir uma pessoa abundante, você precisa entender que você veio de um Criador. E que o Criador, ele é abundante por si só.
Eu vou trazer aqui essa construção bem simples para você conseguir acessar. Quando você olha para a natureza, você não vê uma árvore dando um fruto. É um fruto atrás do outro, é muita abundância. É fruto na árvore, é fruto no chão, são pessoas pegando frutos, comendo, dividindo com outras pessoas. Isso é ser abundante. Se você é uma pessoa que veio do Criador, e aí o Criador é quem você acredita que é, tá? Deus, Buda, Alá, Krishna, qualquer um, mas é quem você acredita. Espiritualidade e esse ser espiritual que a Organização Mundial da Saúde diz, não está atrelada a uma religião, é algo superior. Então, você sendo parte desse Criador, você já é uma pessoa abundante por natureza. Só que a gente não acessa essa abundância dessa forma tão simples como deveria. E aí entra a questão aqui, Lourdes, que eu falei que tinha tudo a ver com a lei da atração. Porque muitas vezes a pessoa faz ali um caderno da gratidão, a pessoa deseja algo, a pessoa faz um test drive, tem uma boa namorada, um bom namorado, tem uma boa casa, mas a pessoa de alguma forma perde ou não é feliz porque ela não sente, ela não se sente abundante. Porque o sentir, ele é muito importante. E daí, Lourdes, o que eu vou falar aqui, Lourdes, é de uma forma mais ampla, porque eu não estou dentro de um processo e não te conheço a fundo, tá? Mas o que normalmente acontece é isso. A gente não se sente abundante. No seu caso, de acordo com o que você colocou para mim, muitas vezes esse sentimento de não se sentir abundante, ele é inconsciente. É inconsciente no sentido de que você não percebe, mas ele está ali. Você não percebe, mas você pode não se sentir merecedora de uma grande fortuna, de um bom trabalho, de um bom relacionamento, porque você não teve condições de estudar como uma outra pessoa, porque você vem de uma família mais simples e daí internamente você não se sente merecedora. Por isso é importante a gente entender o processo da lei da atração, porque se a gente não se sente merecedor, seja lá do que for, de um carro, de um relacionamento, de um trabalho, de um salário, isso nunca vem para a vida da gente, porque enquanto você sente algo que é diferente de ser abundante, você não puxa para sua vida mais nada além disso, além de coisas difíceis. Eu vou aqui continuar essa explicação que vale para Lourdes e para qualquer pessoa em qualquer área, tá? Pode ser para um bem material, para um relacionamento, para um emprego, para um salário, para saúde. Por que que tem gente que não consegue ter saúde? Porque não se sente merecedora de ter saúde. E daí a pessoa não se sente, ela sempre se afunda, ela come o que não deve, ela bebe, ela faz muitas coisas que vão destruir a saúde dela, porque ela acha que ela não merece. E se você for conversar com a pessoa, igual eu estou conversando com vocês, na maioria das vezes ela nem se dá conta de que ela tem esse sentimento de não merecimento, porque é algo inconsciente. Então, preste bem atenção. Para a lei da atração funcionar na vida de qualquer pessoa, primeiro a gente deseja, depois a gente tem que sentir. Sentir na forma mais ampla, nos mínimos detalhes, sentir como é ter aquilo, imaginar, buscar informações do que eu preciso para ter aquilo. Isso faz parte do sentir e da ação. A gente precisa agir. E aí, Lourdes, eu quero te dizer uma coisa. Quantas pessoas você conhece na vida ou não que tiveram uma vida limitada, uma vida difícil, mas que cresceram, que tiveram as mesmas dificuldades que você tem e que cresceram? Por que que isso acontece? Porque a pessoa não carrega dentro de si nenhuma limitação emocional inconsciente. E aí eu quero te dar alguns exemplos do que seria limitação. Limitação é quando a gente tem medo de um julgamento,
tem medo de não conseguir, tem medo de ser difícil, quando a gente sente culpa, falta de merecimento, quando a gente acha que a gente não vai conseguir porque a gente não tem estudo, quando a gente acha que a gente não merece porque nós viemos de uma família simples. Tudo isso é limitação. Às vezes você não tem isso consciente. Consciente é uma coisa que você percebe. O inconsciente não. Ele tá ali dentro de você, mas você não sabe que ele tá, ou você sabe e não sabe o que fazer para mudar. Por isso, eu quis trazer essas informações sobre a prosperidade para vocês, porque no fim de ano a gente faz uma lista de desejos, né? O ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer tal coisa. E a gente escreve uma lista grande. Chega no ano que vem, a gente não consegue nada. E já existem estudos dizendo que em janeiro mesmo, as pessoas desistem de tudo que elas traçaram para elas durante o ano. Não é porque a pessoa não tem capacidade, é porque aqui dentro tem alguma coisa bloqueando ela. Então, qual que é a importância aqui dessa nossa conversa hoje? Peraí. Bom dia, Camila. Deixa eu ver o que mais que a Lourdes colocou aqui. Só um pouquinho. Ó, a Lourdes colocou mais coisas aqui, ó. Nossa, Sandra, você falou tudo e tudo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade para ajudar os meus pais, aí não pude ir para a escola. A minha família, meu marido e eu não tenho que reclamar. Sou uma família, graças, mas eu não sei o que acontece. Então, Lourdes, são esses bloqueios, sabe, que a gente carrega aqui dentro, que a gente não consegue dominá-los. E aqui eu preciso dizer uma coisa para Lourdes e para todos vocês. Ninguém precisa se sentir uma pessoa sem valor, porque não consegue isso, porque isso não é algo que a gente consegue só. Eu hoje converso aqui com vocês e falo assim, desculpa, gente, aqui, porque a gente não consegue só. Eu também precisei de ajuda, eu tive mentores, eu tive pessoas para me ajudarem a ver o que me bloqueava. Eu vou aqui trazer uma informação importante para vocês. Talvez quem já me conheça já sabe disso, mas eu vou resumir para mostrar para as pessoas que ainda não sabem. Bom dia, Regina, bem-vinda. Hoje estamos falando sobre a forma correta de atrair prosperidade. Lá no passado, no meu passado, eu fui uma pessoa que eu tinha muitos recursos, que eu conseguia trabalho, eu tive sim muita facilidade ao dinheiro, mas eu não sabia sentir o dinheiro da forma correta. Eu tinha o dinheiro, mas eu fui em busca do dinheiro pelas razões erradas, e esse dinheiro, ele me adoeceu. Porque a gente precisa ter uma intenção verdadeira. A intenção que eu tinha com o dinheiro não era para ele suprir as minhas necessidades, não era para eu usar o dinheiro para viajar, para curtir. Eu quis ter dinheiro para eu mostrar para algumas pessoas que eu conseguia. Então, observe que a gente precisa ter uma intenção, um sentimento nobre dentro da gente. Do contrário, a gente pode perder. Eu não perdi o dinheiro, mas eu perdi saúde. Eu fiquei muito doente. Então, a gente sempre perde algo se a gente não tem um sentimento positivo alinhado. E qual que são os sentimentos da prosperidade? Eu vou aqui resumir para vocês, mas de uma forma que já vai ajudar muito, porque isso aqui, gente, é muito conteúdo para uma live, tá? Quais são os sentimentos da prosperidade? Alegria, felicidade, gratidão. Para você começar a sintonizar a abundância dentro de você. Porque olha só, o que que acontece? Quando a gente deseja, você está desejando, não significa que você vai conseguir. Agora, quando você deseja e você sente, você tem ação, ação assertiva. Vamos voltar para o caso do carro. Você deseja o carro SUV da Honda.
Você vai lá, vê quanto custa o carro, vê como ele é, você senta no banco, vê se o banco é confortável, se não te dói a coluna, porque se a sensação de sentar no banco for ruim, pode ser da melhor marca, mas você não vai querer, porque o sentimento que vai gerar em você é um sentimento de desconforto e isso não vai se realizar. Para o nosso desejo se realizar, a gente precisa ali emitir um sentimento de alegria e de gratidão. E lembre-se, gratidão não é educação, porque quando você diz para uma pessoa obrigada, isso não é ser grato, isso é ser educado. Então você precisa entender quais os sentimentos que vão atrair prosperidade para a sua vida: alegria, felicidade e gratidão. E o porquê que a gente não consegue? Agora entra o segundo ponto da nossa live e o mais importante, eu diria. Quando você passa por uma mansão aí na sua cidade, né? Imagine essa cena que eu tô descrevendo para você. Você tá andando a pé, de carro, de ônibus e você passa por uma mansão. Você consegue olhar para essa mansão e admirar e se ver morando dentro dessa mansão, usufruindo do belo sofá, da piscina, da sauna, da amplitude dessa mansão, que é uma casa ampla, arejada, bonita. Você consegue se imaginar desfrutando da banheira de hidromassagem, daquela ducha que sai uma ducha bem forte que massageia as tuas costas, ou você olha para aquela mansão e você já pensa logo o seguinte: isso não é para mim. É dinheiro demais, eu nunca vou morar num lugar desses. Ou se você não pensa isso, você já pensa o seguinte: nossa, para manter uma casa dessa é preciso ter um salário, né? Fora da realidade. Ou então você já pensa assim: para eu ter uma casa dessa, eu preciso de no mínimo uns 12 empregados, porque a casa é muito grande. Olha o tipo de sentimento: é um sentimento de alegria ou é um sentimento de preocupação? Por que isso é tão importante? Porque é assim que funciona. A gente não consegue concretizar os nossos sonhos porque a gente não sente como deveria. A gente olha para aquilo e a gente sente o oposto, o contrário. Exatamente, olha aqui, ó. Primeiro pensamento que vem: deve dar trabalho para limpar. Exatamente. Se a pessoa não sente o lado bom da situação, se ela já pensa logo no lado negativo e trabalhoso, porque, claro, uma casa grande dá mais trabalho para limpar que uma casa pequena. Só que se você mora numa casa grande, é consequência de um resultado financeiro. Se você tem dinheiro, não é você que vai limpar a casa. Você não precisa nem se preocupar com isso, você vai pagar alguém para limpar. Então a gente precisa começar a prestar atenção nos detalhes dos nossos sentimentos. Por isso a lei da atração muitas vezes não funciona para você. Outro exemplo aqui, aproveitando esse mesmo comentário. Vamos supor que você tá na rua e que passe aquele lindo carro. Quais são os carros da moda agora? Eu não sou uma pessoa bem entendida de carro, mas vamos supor que seja um Porsche. Passa um Porsche do seu lado e você olha para aquele carro e você fala: gente, que carro! Eu dirigindo esse carro. Aí você consegue se imaginar dirigindo o carro confortável, aquele carro que você acelera, você nem sente, já deu 150 quilômetros por hora. Ou você já pensa logo o seguinte: nossa, para ter um carro desse, coisa boa essa pessoa não fez. Roubou, ganhou na loto. Deve fazer uma falcatrua, uma maracutaia, não deve ser gente do bem não, porque um carro desse custa uma fortuna. Ou então você já pensa logo o seguinte: não, para ter um carro desse, o IPVA desse carro dá para eu comprar uns 4 carros populares. E aí você já pensa logo no outro polo. Quando que você vai ter um carro desse? Nunca. Sabe por quê? Porque para a gente conseguir algo, a gente precisa desejar e a gente precisa sentir. E os sentimentos que fazem você materializar e atrair coisa boa para sua vida é alegria, gratidão e felicidade.
E quando você olha para uma pessoa com esse carro, ou quando você olha, até mesmo a gente não precisa falar só do carro e da casa. Imagina outra situação. Você vê um lindo casal na rua. Um lindo casal no sentido romântico, um homem e uma mulher de mãos dadas, passeando num parque, fazendo carinho um no outro. Você consegue admirar esse casal ou você já começa logo a pensar nas situações que tem por trás desse relacionamento? Essa aí não tem cara de boa coisa não, essa aí tá interessada no dinheiro dele, porque ele nem é tão bonito assim para ela tá com ele só pelo dinheiro. Ou então, a gente já começa a distorcer as coisas, né? Ele é mais novo que ela, ele só tá com ela por causa do dinheiro dela. Com certeza ele não gosta dela, ele quer o dinheiro, porque um menino jovem desse vai querer o quê com uma coroa? A gente sempre julga, né? A gente logo imagina o outro lado, a gente não imagina que ali pode ter um amor verdadeiro. Sabe que isso também não vai acontecer com você? Você não vai ter um bom relacionamento, porque você sempre, quando olha para uma relação, você não consegue admirar. Você não consegue sentir a alegria do outro, você não consegue sentir a felicidade do outro. Você já vai logo para o outro polo, o polo do julgamento, o polo da justificativa para aquela relação, né? Quantas vezes uma pessoa que não tem um belo corpo, ela olha uma pessoa com um corpo escultural na rua, se for um homem, fala logo assim, você, né? Vamos supor que são dois homens, um que tem uma barriguinha saliente e o outro que tá bem travado, bem bonitão. Aí esse que não tem a barriguinha tão bonita, ele vira e pensa, né? O homem normalmente ele não fala, mas ele pensa logo que aquele outro tem o corpão daquele jeito porque usou anabolizante. Porque isso, porque aquilo. Ele não pensa que o homem tem um corpo bonito porque tá malhando, porque se esforça, porque não bebe, porque come saudável, porque dorme bem. Da mesma forma, a mulher. Quando vê uma mulher na rua, vamos supor que é uma mulher que não tá tão bonita e a outra tá bem bonita. Você pode ver uma mulher linda na rua e dizer assim, ela não tem ruga, fez botox. Ah, não, o peito dela tá muito em cima, com certeza tem silicone. A barriguinha tá, né, no lugar. E você fala, ih, fez plástica. Ao invés de você admirar, ao invés de você pensar, eu também vou fazer algo por mim, não precisa ser a plástica ou silicone, mas você vai se alimentar bem, você vai malhar, você logo critica o outro. O que é isso? É você não saber admirar, se realizar, sentir felicidade com o que é belo. Como que uma pessoa que não tem sentimentos nobres consegue coisas boas na vida? Gente, não tem como, não tem como. Deixa eu só ler aqui e eu já continuo a nossa... Ó, aí a Lourdes continuou aqui dizendo para mim, isso mesmo, eu sou toda bloqueada. Graças a Deus, não tô passando isso para os meus filhos. Eles são tudo próspero, mas tem... Bom, peraí. São todos prósperos, né? Tem muita prosperidade agora e eu posso ganhar o dinheiro. Isso, exatamente. A gente precisa entender que não é porque a gente teve uma realidade determinada até agora que a gente precisa continuar com essa realidade. Por isso, muitas pessoas simples, pessoas humildes, de inteligência, de recursos, elas se transformam em pessoas milionárias. Porque muitas vezes não é só o estudo que vai trazer isso, é a mentalidade. Quantas pessoas vocês conhecem que estudaram, fizeram faculdade, se formaram e não têm trabalho e não têm uma vida boa? É porque a pessoa não é competente? Não. É porque aqui dentro tem algum bloqueio. Da mesma forma que a pessoa que não teve grandes possibilidades na vida, se ela não tiver bloqueios emocionais, a pessoa prospera. E aí agora, gente, eu lembrei de uma coisa que é muito importante eu falar para vocês. Ouvindo aqui, né, lendo a escrita da Lourdes, eu me lembrei de algo importante. Hoje, dia 26 de dezembro, para mim, é um dia grandioso. Hoje é aniversário da minha mãe.
E eu só sou essa mulher que eu me considero maravilhosa, inteligente, linda, próspera, tudo, porque eu tive a minha mãe. Então eu honro muito a vida da minha mãe. Tudo eu trouxe para minha vida da minha mãe. Tudo de bom, todas as possibilidades. E aí eu quero trazer aqui para vocês um grande exemplo dessa mulher grandiosa que é a minha mãe, que eu só sou o que sou porque eu tenho ela como mãe. E daí você pode me ouvir falar assim e pensar, mas você não tem pai? Sim, eu tenho pai, só que, e por sinal, um grande pai, só que o meu pai morreu, eu era pequena, então eu não tive essa convivência com meu pai. A minha maior referência é a minha mãe. E o que eu quero dizer para vocês? A minha mãe é uma pessoa que tinha tudo para não dar certo na vida, mas ela deu. E aí eu quero trazer esse exemplo da minha mãe para vocês. Eu não estou buscando exemplo dos meus clientes, eu estou trazendo a minha mãe para você. A minha mãe perdeu a mãe dela, ela tinha 5 anos. A minha avó se suicidou. O meu avô deu todos os filhos, deu. Então a minha mãe cresceu no sofrimento, na tristeza. Ela podia, minha mãe não teve condições de estudar, embora o meu avô fosse rico, tivesse dinheiro, mas ele acabou com todo o dinheiro da família brincando, usando na vida em lazer, menos com os filhos. E a minha mãe tinha tudo para não dar certo na vida, né? Porque uma vida sofrida dessa, uma criança de 5 anos, e minha mãe cresceu, ela não pôde estudar. A minha mãe hoje é uma cabeleireira e minha mãe é manicure. E a minha mãe conquistou um patrimônio que, se vocês verem, vocês vão ficar de queixo caído como uma pessoa sem estudo, com uma profissão humilde, tem o patrimônio que a minha mãe tem. Sabe por que isso foi possível? Porque a minha mãe não tinha bloqueios emocionais. Apesar de tudo, a mente dela era boa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não importa da onde vocês vêm, o que importa é o que vocês têm aqui dentro. Porque se tiver bloqueio, a vida não flui. Sandro, o que é um bloqueio? Um bloqueio é um trauma, é uma dor emocional que você não conseguiu curar, ou sozinho ou com uma ajuda terapêutica. Você não curou e isso limita, trava a sua vida. Então hoje é aniversário da minha mãe, saindo daqui eu vou comemorar com a minha mãe, mas o porquê que eu quis dizer isso para vocês? Porque a minha mãe, ela me inspira e ela inspira muitas pessoas. Inúmeras pessoas, amigas, olham para minha mãe, olham para mim, para os meus irmãos e falam assim: gente, eu não acredito no que a sua mãe conseguiu fazer. Uma mulher sem estudos, mas uma mulher que tem uma inteligência além do normal. Além do normal, porque ela não deixou as dores da vida bloquear ela. A gente olha para minha mãe é uma pessoa alegre, feliz, que tem gratidão por tudo, por tudo. E aí tem tudo a ver com a lei da atração e a prosperidade que a gente está falando. Quantas pessoas você conhece que consegue sentir gratidão por tudo? E olha que a vida da minha mãe não é fácil. A minha mãe já venceu um câncer, entre outras coisas, né? E aí eu quero te perguntar, você consegue ser grato hoje por tudo que você tem na tua vida? Tudo. É a falta de dinheiro, é a doença, é o relacionamento que não tá bom, é a casa que não é como você gostaria, é o sofá que quando você senta não é macio, você senta e bate o bumbum numa madeira, porque isso acontece às vezes, né? Eu já atendi pessoas que me relataram isso. Porque para você conseguir prosperar na tua vida, você tem que ser uma pessoa grata verdadeiramente com o que você tem hoje. Você tem que conseguir olhar o próximo e admirar. Enquanto você julga, enquanto você não admira, enquanto você tem medo também de ser julgado, enquanto você carrega dentro de você culpa, raiva, ódio, ressentimento, a sua vida não flui. A minha mãe, ela podia carregar dentro dela ódio,
ressentimento, raiva, porque ela tinha tudo para ser uma mulher com diploma, porque a família do o meu avô tinha dinheiro, mas olha o que ele fez, ele deu todos os filhos e ele acabou com o dinheiro em farra, em festas, e deixou os filhos sem estudo, deixou os filhos sem nada. Ele deu os filhos. Então a minha mãe podia ter crescido com culpa, com sentimento de inferioridade, com sentimento de eu não mereço o melhor da vida. E isso não aconteceu. Aí você fala assim, Sandra, a sua mãe nunca fez terapia? Não, a minha mãe não fez. Mas eu confesso para vocês que a minha mãe é uma pessoa fora da curva. A maioria de nós, pobres seres mortais, vamos dizer assim, precisa. Uma ou outra pessoa consegue superar tudo, mas nem tudo é superável, tá? O que eu quero dizer para vocês? A minha mãe conseguiu superar os bloqueios relativos ao dinheiro, mas os bloqueios emocionais, as dores emocionais que a minha mãe carregou e ainda carrega, estão dentro dela. Tanto estão que fizeram ela adoecer, que a minha mãe venceu um câncer, mas estão ali, porque quando a gente não resolve as coisas dentro da cabeça, o corpo adoece. Então, o que eu quero dizer para você, talvez você não tenha o bloqueio numa área da sua vida, mas você tem em outra, né? Isso você precisa ter claro. Outra coisa, a minha mãe ficou viúva com 27 anos. De lá para cá, minha mãe nunca se casou. Então, ali também demonstra que ela tem um trauma emocional. Ela podia ter se casado, uma mulher linda, jovem, não se casou. Então, eu só quero mostrar para vocês, embora isso não seja o assunto da live, que muitas vezes você tem um bloqueio numa área, não tem na outra. Mas esse bloqueio, ele te influencia em outros momentos da sua vida. Na vida da minha mãe, não influenciou com relação ao dinheiro, mas influenciou com relação aos relacionamentos, à saúde. Então, é isso que você precisa entender. Você, para ter uma vida próspera e abundante, você precisa sentir o desejo, seja em que área for, amorosa, profissional, de saúde, ou você precisa desejar e depois você precisa sentir. Sentir como? Agindo. Outro exemplo aqui, eu quero dar para vocês, porque eu quero mesmo que vocês comecem o ano de 2023 transbordando totalmente. Você consegue já visualizar se você ganhar uma fortuna, pode ser uma herança de família ou a própria Mega Sena, você consegue visualizar a tua conta bancária com esse dinheiro? Você consegue se visualizar administrando esse dinheiro com alegria? Ou você já pensa logo em quantas pessoas vão te procurar para pedir dinheiro emprestado? Em quantas pessoas da sua família você vai ter que ajudar? Ah, porque fulano tá com problema de saúde, o outro mora de aluguel, o outro mora não sei aonde, precisa de uma casa, e você já começa a visualizar todo mundo que você precisa ajudar. Porque se você visualiza isso, também não vai acontecer a riqueza para você. Para você se tornar o que você quer, você precisa desejar e sentir as emoções positivas relativas ao que você deseja. Porque se você sente preocupação, culpa, medo, os sonhos não se realizam. E é uma questão de lógica, mesmo que não fosse a lei da atração, mesmo que nem existisse essa lei da atração, é uma questão de lógica. Se você não tem um sentimento positivo em relação a alguém, ou alguma pessoa, ou algum assunto, você não consegue se realizar naquilo. Bom dia, Vera. Deixa eu ver aqui, ó. A Lourdes falou assim, obrigada, ela disse que adorou me conhecer, bem-vinda, viu, Lourdes? Esteja sempre aqui. Esteja sempre aqui porque o intuito é contribuir com vocês com esses assuntos sobre crenças, sobre lei da atração, traumas emocionais, mas da forma mais simples, sem falar difícil, para que vocês consigam entender
que nem sempre é tão simples como parece. Às vezes a gente precisa sim de uma pessoa para nos orientar, de uma metodologia, porque se fosse simples, nenhum de nós teria problema em nenhuma área da nossa vida. Porque às vezes a pessoa não tem problema com dinheiro, mas tem problema de saúde, não tem na saúde nem com dinheiro, mas tem no relacionamento e assim sucessivamente, né? Aí a Lourdes falou assim: Nossa, Sandra, adorei conhecer você. Você olha, o meu não é entre as famílias, mas o dinheiro sempre some. É por isso que eu preciso ganhar um dinheiro e saúde, que eu tenho diabetes. Então, você precisa, Lourdes, começar a olhar para os seus sentimentos, porque os sentimentos, eles mostram um bloqueio que a gente tem. Qual que é o sentimento que você tem? De culpa, de medo, de não merecimento, de injustiça, de dor, de abandono, de que tem gente que tem e você não tem, de falta de admiração, porque tudo isso mostra que a gente tem algo dentro da gente para ser resolvido. Então, qual que é o caminho, Lourdes? Se você quiser minha ajuda, eu estou aqui para isso. Você entra no link da minha bio, venha participar da minha mentoria. Eu tenho uma mentoria específica para prosperidade, a mentoria Ouro. Se inscreva, ou então, se não tiver aberto, deixe lá o seu nome na lista de espera para a próxima turma. Ou se você não gostar de mentoria em grupo, Lourdes, você pode vir para a mentoria individual. Em todas elas eu aplico a minha metodologia Ouro, tá? Que é essa metodologia para te ajudar a desbloquear a mente, resolver esses sentimentos e te ensinar a lidar com a lei da atração para você atrair prosperidade para a sua vida. E prosperidade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é só ter dinheiro. É ter dinheiro, é ter saúde, relacionamento, trabalho, é ser feliz, porque tem pessoas que têm dinheiro e não são felizes, porque também tem algo aqui dentro para ser resolvido, tá, Lourdes? Ah, tá, entendi. Que bom, Lourdes. É só você entrar aqui, ó, no link da minha bio, tá? Se você não conseguir sozinha, pede mesmo para sua filha te ajudar. Mas é bem facilzinho. Você entra aqui no link, clica lá, tem um botãozinho para você clicar e você já se inscreve. Se você tiver alguma dúvida, pode pedir para sua filha ou você mesma, me manda uma mensagem aqui no Instagram que eu te respondo, tá bom? Eu te ajudo, eu te oriento direitinho, tá? E aí, gente, o que que eu queria dizer para vocês aqui, finalizando, né? Que essa nossa live é de esclarecimento, mas já ficou até grande. Para você atrair coisas boas para sua vida, você precisa sim desejar, você precisa sim agradecer, mas da forma correta, como se você já tivesse tudo isso, se você já conseguisse usufruir tudo isso. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, ou até mesmo eu aqui nesse canal, que o universo, a lei da atração, Deus, só dá para quem já tem. Mas o porquê que isso acontece? Porque quem já tem já está vibrando numa frequência. Sendo o que que é uma frequência? É uma energia. Observe que quando você está alegre, só fica perto de você quem está alegre. Quando você está triste, você chama para perto de você pessoas tristes. Então, frequência é isso, é um estado. É um estado onde você atrai para sua vida o que você sente. Então, se você sente coisas negativas, coisas ruins, é isso que você vai atrair para sua vida. Por isso que para você prosperar, você precisa desejar, sentir e agir. Mas esse sentir não é sentir qualquer coisa, é sentir sentimentos elevados de alegria, de admiração e gratidão. E aí, se você observa que você não consegue ter esse tipo de sentimento, é porque tem bloqueio, é porque tem trauma, e daí você precisa de ajuda, porque senão você vai passar uma vida inteira assim, sem se realizar. Porque a nossa mente, ela cria esse campo de energia em volta do nosso corpo,
é algo que você não vê, mas que está aí, você acreditando ou não, está aí atrapalhando a sua vida ou favorecendo a sua vida. E eu preciso trazer mais duas consciências para vocês para a gente finalizar aqui. O que que acontece? A gente nem sempre tem o que a gente quer naquele exato momento. Naquele momento, a gente tem o que a gente precisa para nossa evolução. Vamos supor que hoje, voltando aqui ao prêmio da Mega Sena, vamos supor que hoje você queira ganhar na Mega Sena. Será que você tem condições de lidar com esse dinheiro? Porque isso também, gente, faz parte da evolução. Se você não tem condições emocionais, condições físicas, racionais para lidar com esse dinheiro, ele não vem para a sua vida. Ou se ele vier, você perde ele assim. Quantas pessoas vocês conhecem que conseguiram ganhar e perderam tudo? Porque ainda tinha bloqueio aqui dentro. Então a gente precisa também entender o que a vida traz para gente. Se você hoje está num emprego que não é o emprego dos seus sonhos, é o emprego que você precisa para hoje, para você aprender habilidades, para você aprender lidar com pessoas, conversar, para você valorizar o processo, para você construir algo maior. Isso a gente precisa ter nítido também, que nem sempre a gente vai ter o que a gente quer naquele exato momento. Naquele exato momento, a vida traz para você o que você precisa aprender para evoluir, para crescer. E aí, se você não consegue aprender isso só, que foi o que aconteceu, né? A minha mãe aprendeu a lição, por isso ela conseguiu, mas muitos de nós não conseguem aprender a lição. E daí, ainda bem que existem pessoas para nos ajudar, como eu, né? Terapeutas, mentores. A gente precisa entender que nem sempre a gente vai conseguir só. As pessoas que conseguem só, elas conseguem, entre aspas, numa determinada área, como a minha mãe conseguiu na área financeira, mas ela teve problemas no relacionamento afetivo, ela teve problemas de saúde. Então, de qualquer forma, nós sempre precisamos caminhar com alguém. Se você não quer ajuda, tudo bem, a sua vida vai continuar assim, com muitos obstáculos. Agora, se você é uma pessoa que aceita uma ajuda especializada, o que que acontece? A sua vida flui, a sua vida caminha, você passa pelos bloqueios que você nem percebe, você pula, você salta os bloqueios, mas isso depois que você já entendeu como funciona a tua mente, você já sabe lidar com a sua mente, você já ressignificou traumas. E daí é importante dizer aqui para vocês que quem está chegando agora, bom dia, Décio. Vocês precisam assistir uma live que eu fiz sobre ressignificar, porque tem tudo a ver com isso aqui. Vocês vão entender que a gente muitas vezes não atrai coisas boas para nossa vida porque tem esse bloqueio e que para desbloquear, para resolver essa dor emocional, a gente vai precisar ressignificar. E o ressignificar, ele é um processo, ele é um caminho que eu detalhei na live para vocês, tá? Para vocês entenderem que nem tudo é tão simples como as pessoas falam. Ah, lei da atração. Deseja, pensa que acontece. Se fosse assim, todos nós aqui já estaríamos com outra realidade, né? Então não é tão simples assim. Sim, você tem que desejar, você tem que ser uma pessoa grata, só que você tem que sentir. Você tem que buscar emoções condizentes com o que você deseja e você tem que agir. Não basta você querer ganhar na Mega Sena sem nunca jogar. Não basta você querer ganhar sem sentir. Às vezes você quer ganhar, você joga, mas você não passou pelo processo de sentir. Então tudo é um processo. Ó, mais uma vez. Lembre-se do exemplo do arroz que eu trouxe para vocês. É uma coisa simples, né? Um arroz, mas existe um processo. Tudo na vida existe um processo. Eu gosto de trazer esses exemplos para ficar mais palpável para vocês, tá? Ó. Obrigada, Lourdes, obrigada, viu?
E sim, pode conversar comigo que eu te auxilio da melhor forma. Camila, live maravilhosa. Obrigada, Camila. É sempre bom ter todos vocês aqui. O intuito é contribuir mesmo com vocês, tá? Décio, você tá chegando agora, a Luana também. Hoje eu trouxe algumas explicações sobre como atrair a prosperidade da forma correta para a sua vida. Eu trouxe alguns exemplos, eu expliquei, então a live vai ficar gravada. Assistam a live porque não basta apenas desejar e ser uma pessoa grata. A gente tem que ter todo o processo, que é você desejar, é você sentir, é você agir. E aí, quando a gente não sente os sentimentos adequados, as coisas não se realizam na vida. E aí sim, a gente precisa de ajuda terapêutica, de uma mentora, de uma metodologia. E aqui eu sempre estou falando da metodologia que eu desenvolvi e trouxe para vocês, né? Que é a metodologia solar. Se vocês quiserem a minha ajuda, o link está na minha bio, é só se inscrever, me chamar para tirar qualquer dúvida. E aí sim, vocês têm chances reais aplicando esse método, né, de prosperar em 2023. Lembrando que para você prosperar, você precisa se sentir hoje, com tudo que você tem, uma pessoa abundante. Se você não tem o que comer, você precisa se sentir abundante. Se você não tem um chuveiro para tomar banho, da mesma forma você precisa se sentir abundante. Se você não tem uma cama com um colchão maravilhoso para dormir, você ainda assim precisa se sentir abundante. Porque a abundância e a prosperidade não é algo que a gente busca fora, é algo que está dentro. Primeiro você é, primeiro você sente, para depois você ter. E aí é que entra o X da questão, o porquê o processo não é tão fácil. Porque como que a gente vai se sentir abundante se a gente passa por limitações financeiras, né? A questão é essa. Por isso nós precisamos de ajuda terapêutica, porque se a gente não se sente abundante, mesmo sem ter nada para comer, é porque tem um bloqueio aqui. Porque se você não tem a comida, você pode sim, naquele momento, estar passando por essa dificuldade, mas você tem a vida e com a vida você consegue outras coisas. Você consegue ser uma pessoa que tem capacidade de buscar um emprego e ir além. Só que a gente não foca no que é positivo, a gente foca no que falta. Quantas vezes você ouve alguém falar assim: nossa, a vida não tá boa, eu não tenho trabalho, mas você não vê a pessoa focando no que ela tem, que é saúde, que é vida, que mesmo que ela não tenha trabalho, ela tem um lar. De alguma forma ela tem coisas boas, mas as pessoas não falam isso. As pessoas focam no que é ruim. Então, o processo é esse. Eu vou te ajudar a se curar desses bloqueios para que você acesse a abundância que já tem dentro de você. Quando você acessar a abundância que tem dentro de você através da alegria, da felicidade, da gratidão, você muda o seu campo de energia e começa a atrair coisas boas para sua vida. Ah, que bom, Olga. É ótimo ouvir novamente para sedimentar. Exatamente, e esse é o momento. A gente precisa nessa semana trabalhar esses bloqueios, todos nós, para a gente começar o ano bem. É por isso que eu vou aqui dizer para vocês: em janeiro eu começo a minha mentoria ouro. Por que em janeiro? Porque é a época que as pessoas mais precisam de ajuda. Porque agora, no Natal e no Réveillon, as pessoas fazem essa lista de desejos, de sonhos, de mudanças. E já é comprovado que no próprio mês de janeiro, as pessoas já começam a abandonar tudo. Aí as pessoas falam assim: não, depois do carnaval eu começo. Não, depois da Semana Santa eu começo. Não, depois de não sei o que eu começo. Quando vê, já está na reta final do ano de novo e a pessoa não se realizou. Por quê? É porque a pessoa não quer? Não, ela quer, mas ela não consegue. Aqui dentro, ó, tem bloqueio. Então a gente precisa entender tudo isso, tá? Se vocês quiserem a minha ajuda,
podem me chamar, eu estou aqui para orientar vocês. Aproveitem, compartilhem essa live com as pessoas que vocês amam. Quantas pessoas vocês conhecem que precisam ouvir isso aqui, que precisam dessa informação? Bom dia, Lai, bom dia, Cleini. Nós estamos falando aqui sobre a forma correta de atrair prosperidade. A live está no fim, mas vai ficar gravada, tá? Assista a live. Então, gente, compartilhe essa live com as pessoas que vocês conhecem, que vocês amam. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, comece a me seguir. Aqui nesse canal eu falo sobre isso, prosperidade, lei da atração, família, espiritualidade, para você se tornar uma pessoa feliz plenamente. Se você está me assistindo no YouTube, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você também não perder nenhum conteúdo. E é isso, nós nos vemos na quarta-feira. Qualquer dúvida podem me chamar e lembrem-se, mais que nunca é importante vocês começarem o processo de vocês de resolução de dores emocionais, de conflitos agora, em janeiro, para vocês não se sabotarem ao longo do ano, porque é isso que acontece. A gente faz uma lista de desejos e a gente se sabota, porque aqui dentro tem esses sentimentos que nos deixam ali, como se a gente fosse uma árvore que vai murchando, esses sentimentos de eu não dou conta, eu não mereço, eu carrego raiva, culpa, tudo isso dentro de mim, tá? Então, vamos finalizando por aqui. Um beijo grande para vocês. Hoje eu vou curtir muito com a minha mãe, minha mãezinha, e me acompanhe, tá? Todos os dias tem conteúdo, tem mensagem, tem stories, tudo para contribuir com a vida de vocês. Bom dia! Bom dia, Maria Aparecida, minha amiga Cidinha de Recife. Cida, a gente está finalizando a live, mas vou deixar gravada, tá? Hoje nós falamos sobre a forma correta de atrair prosperidade. Um beijo grande. Gente, mais uma vez, tá? Cuidem de vocês, aproveitem ainda. Bom dia, Roberto! Aproveitem, nós ainda estamos nessa energia linda do Natal, de renovação. Traga tudo isso para a vida de vocês, para a vida da família de vocês, para que vocês tenham força para começar um ano diferente, porque se vocês acreditam, como eu, que nós somos filhos e filhas de Deus e que Ele já entregou o Filho dele por nós, o que cabe a nós agora? Ser feliz, fazer a nossa parte. Ninguém mais precisa viver no sofrimento, né? O nosso próprio Jesus já veio aqui, já nos livrou desse sofrimento. A gente precisa agora resolver os bloqueios emocionais que nós temos dentro de nós para a gente se realizar. E quando a gente se realiza, a gente contribui com a família, com a sociedade, com o mundo. Essa é a forma que nós temos de construir um mundo melhor. Lembrem-se que o mestre falou que quem cresce nele ia fazer obras maiores do que a dele. Então você pode, é só você resolver os bloqueios emocionais que você tem aqui dentro e você consegue, tá? Josiane, tudo bem? Estamos finalizando a live, mas ela vai ficar gravada, tá? Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.